Os feitiços do Clash Royale são, sem exagero, uma das partes mais subestimadas e mais mal compreendidas de todo o jogo. Todo mundo acha que manja de feitiço, até o momento em que do nada o cara taca uma bola de fogo em um espírito de gelo e 3 segundos depois toma 3 coroas e ainda não entende o porquê. Hoje, a ideia é te ajudar e destrinchar todos os feitiços do Clash Royale. Então já deixa seu like, inscreva-se no canal e bora para o conteúdo. Começando com as flechas, durante muito tempo elas viveram à sombra do Zap, vistas como uma opção inferior, apenas porque custavam 3 de Elixir. Só que esse cenário virou do avesso alguns anos atrás, quando as flechas foram reformuladas para causar 3 ondas consecutivas de dano. E esse detalhe muda tudo, porque significa que elas passam a eliminar completamente unidades como guardas e exército evoluído. Flecha não é um feitiço de dano simples, é um feitiço em camadas, em impacto contínuo. É justamente por isso que as flechas brilham tanto contra unidades como a piroca técnica e as arqueiras, que tem vida demais para morrer para feitiços leves, mas não o bastante para aguentar as flechas. Um jogador paciente não utiliza a flecha só para eliminar uma única tropa, ele espera o momento certo em que ele consegue matar uma piroca técnica, conseguir um dano na torre e ainda levar junto uma ou duas unidades da adversária perdida. É um feitiço que cai bastante rápido, então você não precisa se preocupar em prever o movimento do seu adversário, como você faria com uma bola de fogo ou um foguete. Já o Zap, ele causa dano instantâneo numa área pequena e ainda dá um stun de meio segundo. Parece pouco, só que esse meio segundo pode decidir um push inteiro. Ele deve ser utilizado principalmente contra enxames, contra exército de esqueletos, morcego, gangue de goblins e por aí vai. Mas ele também é essencial para resetar cartas perigosas como Spark e Torre Inferno. O stun interrompe o carregamento ou o feixe de luz, e esse reset solitário muitas vezes salva sua condição de vitória, especialmente quando você está utilizando tropas mais pesadas como o gigante. Além disso, o Zap é um dos poucos feitiços capazes de resetar a mecânica de investida do Príncipe das Trevas e dos Recrutas Reais evoluídos. Já o Zap evoluído é outra parada, é quase outro feitiço. Quando você desbloqueia a evolução, o raio dele aumenta e o Zap acerta várias vezes em sequência. Isso transforma ele em uma arma brutal contra unidades agrupadas, como horda de servos, gangue de goblins, além de prolongar o stun, tornando ainda mais confiável o controle de dano progressivo como o da Torre Inferno. Só existe um cuidado aqui: nunca utilize o Zap evoluído muito perto da Torre do Rei ou então atrás da Torre da Coroa inimiga, porque o raio expandido de segundo impacto pode ativar a Torre do Rei sem você perceber, então fica de olho. Já a Bola de Fogo é sem dúvida o feitiço de custo médio mais emblemático do jogo, na minha opinião. É 4 de Elixir que carrega um potencial absurdo e um valor gigantesco, e vamos ser sinceros aqui, pouca coisa no Clash Royale é mais satisfatório do que acertar uma Fireball perfeita. Existe uma regra de ouro que todo jogador deveria tatuar na cabeça: a Bola de Fogo precisa acertar no mínimo 2 coisas. Acertar uma tropa junto com a torre é aceitável, mas quando você pega 3 ou então mais unidades e ainda belisca a torre, aí, meu amigo, você transforma um feitiço comum em uma virada da sua partida. No mesmo nível, a Bola de Fogo leva fácil Arqueiro Mágico, Bruxa Mãe, Máquina Voadora, Zaps. Como todas custam 4 de Elixir, só de eliminar você já sai no empate, mas se junto disso você ainda acerta a torre ou então mais tropas próximas, você passa a ganhar mais do que você gastou. Outro ponto crucial é o tempo de viagem do feitiço. A Bola de Fogo não é instantânea, então você precisa adiantar o disparo contra tropas rápidas, como o Goblin com dardo ou então a Horda de Servos, normalmente jogando 1 ou 2 quadrados à frente para você garantir que eles entrem na explosão e não consigam escapar. O tronco, por outro lado, é um dos feitiços mais utilizados do jogo, e isso não é por acaso. Por apenas 2 de Elixir, ele atravessa a arena empurrando e causando dano em todo mundo que tá no chão. Ele é ridiculamente fácil de você extrair valor e conseguir ter trocas positivas. A grande mentalidade ao utilizar o tronco é sempre buscar o máximo de valor possível, já que a área do efeito dele é gigantesca. Além do dano sólido, ele empurra absolutamente todas as tropas terrestres, não importa o seu peso. E esse empurrão não é só universal, ele é direcional. Se você acertar a borda do tronco, pode jogar a tropa para o outro lado. Se você acertar no tempo exato, pode empurrar a unidade para a frente, e por aí vai. O barril de galego tem uma principal vantagem que é óbvia: no final do seu percurso, ele gera um bárbaro vivo, pronto para continuar a porradaria. Como ele causa menos dano que o tronco, vale ressaltar algumas coisas. É importante você não tratar o barril de galego como um tronco alternativo. Algumas unidades vão sobreviver, e se você não souber disso, vai acabar tomando prejuízo sem entender o porquê. O segundo preço que você paga é a distância. O barril rola apenas 4,5 quadrados, enquanto o tronco atravessa
atravessa quase 10. Isso reduz bastante a quantidade de tropas que você pode acertar e praticamente elimina o chip damage direto na torre. Outro ponto importante é que o barril não empurra tropas, ele não dá knockback. Essa é talvez a maior diferença em relação ao tronco. Mesmo assim, no deck certo, ele é um absurdo. A grande vantagem é clara, ele causa dano parecido com o tronco em tropas terrestres e ainda deixa um corpo vivo no campo. Isso faz dele perfeito para deck de breach de spam ou controle. Você pode utilizar contra barril de goblins ou exército de esqueletos, e o bárbaro que sobra serve tanto para tancar quanto para iniciar um contra-ataque. Já a bola de neve é aquele feitiço que parece fraco no papel, só que na prática é uma carta bastante útil. O problema é que ela concorre diretamente contra o zap e o tronco, e todos custam 2 de elixir, então muita gente acaba nem dando chance. A bola de neve causa dano leve em área e aplica lentidão. Igual ao efeito do mago de gelo, você pode utilizar para atrasar tropas, empurrar unidades rápidas como o corredor, ou então desacelerar pushes perigosos como o balão ou ariete de batalha. E tudo isso fica ainda mais insano quando você desbloqueia a evolução da bola de neve. Com a evolução, ela passa a rolar 4,5 quadrados depois de cair, igual ao barril de bárbaro, e ainda carrega qualquer tropa que pegar pelo caminho, soltando tudo no final do percurso. Na prática, isso significa que ela fica ainda melhor em atrasar ataques e empurrar pushes inteiros para longe da sua torre. Já o foguete, ele é a definição perfeita de alto risco, mas também alta recompensa. Ele é um dos feitiços mais caros do jogo e também um dos mais difíceis de você acertar com precisão, porque depois que você joga a carta, ela demora incríveis 5 segundos para cair. Para piorar, a área de dano é uma das menores entre todos os feitiços. O foguete deve ser utilizado principalmente contra tropa de suporte com vida média ou alta, como mago, executor, arqueiro mágico, bruxa ou até 3 mosqueteiras. Além disso, ele é uma das poucas cartas capaz de anular completamente um coletor de elixir ou uma X-besta caso você acerte o timing perfeito. Já o relâmpago é um feitiço mais situacional do que o foguete, porque ele só atinge no máximo 3 alvos, sempre os que mais têm vida dentro do raio. Em compensação, o dano em cada um é um absurdo, por isso ele é tão comum em deck de gigante elétrico e gigante real. Além disso, o relâmpago também aplica stun, tipo igual ao do zap, o que reseta cartas de dano progressivo como a Torre Inferno, impedindo que elas consigam derreter os seus tanques antes de cair. Só que existe um detalhe importante aqui, o adversário pode meio que bloquear o relâmpago colocando tropas fracas como o Goblin perto da torre quando ela tá com pouca vida. Como o feitiço escolhe alvo com mais HP, ele pode acabar batendo nos Goblins em vez da torre. Por isso, quando você for utilizar o relâmpago para finalizar uma torre no overtime, coloque ele no modo que apenas a pontinha do raio encoste na torre, diminuindo assim a chance do bloqueio. Já o veneno é, sem exagero, um dos feitiços de controle mais subestimados do jogo. Diferente da bola de fogo e do foguete, ele não explode tudo de uma vez. Ele cria uma zona de dano contínuo por 8 segundos. A essência dele é negar espaço. Se o adversário joga com um cemitério, ou então começa um push gigantesco atrás de um tanque, você utiliza o veneno para transformar aquela área inteira em um território proibido. Ele força o inimigo a recuar ou aceitar perder quase tudo que está dentro da área. Outro diferencial é que o veneno aplica lentidão em cerca de 15% em todas as tropas dentro do raio, o que faz elas ficarem mais tempo sofrendo dano e ainda te compra alguns segundos preciosos para você gerar elixir e conseguir organizar a defesa ou contra-ataque. Já o gelo é aquele tipo de feitiço que pode ser a coisa mais cruel do jogo, ou então a coisa mais idiota, só que depende de como você usa. A forma correta de utilizar o gelo é esperar até que tudo que você quer paralisar esteja dentro do raio do alcance. Torre, tropa defensiva, qualquer coisa que pode te atrapalhar. Aí sim você solta o feitiço de uma única vez, sem enrolação. São 4 segundos de paralisação total, tempo mais do que suficiente para um balão, um cemitério ou até um corredor conseguir dar bastante dano. A fúria, por outro lado, é o feitiço mais direto e sem rodeio do Clash Royale. Você joga e tudo dentro da área entra em modo Berserker, por assim dizer. Ela aumenta em cerca de 30% a velocidade de movimento e a velocidade de ataque por alguns poucos segundos, transformando carta como balão, bárbaro de elite, lenhador, mini P.E.K.K.A em máquina de destruição. O segredo não está no efeito, mas em si no momento. Em vez de você utilizar a fúria antes das tropas cruzarem a ponte, o ideal é soltar quando elas já estão entrando no território inimigo, ou então um pouco depois. Assim, você maximiza o tempo em que elas realmente estão batendo na torre sob o efeito do feitiço. E então, chegamos ao Tornado, talvez o feitiço mais dependente de habilidade de todo Clash Royale. Ele não ganha a partida sozinho, não causa dano absurdo, não paralisa o mapa inteiro. O poder dele está no controle absoluto de posição. Ele não dá muito dano, mas decide onde cada tropa vai estar. O Tornado puxa todas as tropas dentro do seu raio para o centro, e isso, à primeira vista, já parece poderoso, mas o verdadeiro valor dessa carta vai muito além disso.
Ele é perfeito para agrupar unidades inimigas e transformar ataque comum em alvo fácil para tropas de dano em área ou então para feitiço pesado. Só que existe um uso ainda mais importante. O Tornado é a forma mais confiável de você ativar a Torre do Rei em diversas situações. Basta você esperar o momento certo e posicionar o feitiço no quadrado correto que você vai ganhar uma ativação de graça. Já o Terremoto é, sem exagero, um dos feitiços mais subestimados, porém um dos mais fortes do Clash Royale. Muita gente ignora essa carta, mas ela é uma das melhores counters tanto para enxames pequenos quanto para construção, e tudo isso por apenas 3 de Elixir. Se eu tivesse que resumir o Terremoto em uma única frase, eu diria que ele é basicamente um veneno de 3 de Elixir, só que não atinge unidades aéreas e causa um pouco menos de dano direto. Porém, ele desacelera tudo de forma muito mais intensa e ainda causa um dano absurdo em construção e na torre do adversário. A maioria das pessoas defende o corredor com construção barata, como um canhão ou uma Tesla, e é aí que o Terremoto brilha. Você simplesmente joga o feitiço em cima da torre e da construção ao mesmo tempo, causando um estrago enorme nos dois e ainda conseguindo dar um daninho na torre, cara, ou então em qualquer tropa defensiva que estiver por perto. Na prática, depois que você entende o padrão do seu adversário, o ideal é utilizar o Terremoto de forma proativa, prevendo onde ele vai colocar a construção. Já o Clone é o verdadeiro coringa do Clash Royale, e na minha opinião essa carta ela é horrível, uma carta de altíssimo risco, quase sempre tratada como piada, porque no final das contas ela é. O Clone duplica todas as tropas dentro da área do feitiço, criando cópias que só tem 1 HP. O problema disso tudo é óbvio, como os clones morrem com qualquer sopro do jogo, geralmente é fácil para o oponente lidar com eles. A melhor, e na verdade a única forma de você utilizar o clone é surpreendendo o seu adversário. Em deck de Lavalon com clone, Golem com clone, a ideia é montar um push forte normalmente. Quando o adversário menos espera ou se compromete demais na outra lane, você joga o clone em cima de tudo e cria um caos absoluto. As melhores cartas para combinar é Golem, Lava-Hound, Esqueleto Gigante, Bruxa Noturna e Balão, porque todas elas têm bomba após a morte, dano ao morrer, ou então elas invocam unidades. Já a lógica do vácuo é simples, porém é traiçoeira. Quanto menos unidades dentro da área, mais dano cada uma recebe. Por isso, ela é perfeita para lidar com tropas de vida média sozinha, como um bebê dragão avançando na sua direção. Com uma ajudinha minúscula da torre, ele simplesmente vai desaparecer. Só que o uso mais bonito e também mais difícil de executar é quando você consegue acertar várias unidades, só que de uma única vez dentro daquela área. Uma princesa com goblin com dardo e uma piroca técnica, por exemplo, vindo espaçados do jeito correto. Se você posicionar o vácuo com precisão, ele pode eliminar os 3 gastando apenas 3 de Elixir. Só que sendo bem sincero, não usa esse feitiço não, parça. Esse feitiço ele é ruim demais, cara. Você vai perder seu tempo, então nem vale a pena. Já as vinhas funcionam como uma espécie de congelamento barato e rápido. Um feitiço que não paralisa totalmente, mas enraiza até 3 tropas no chão, causando dano aos poucos enquanto ela fica presa. Além disso, durante 2 segundos de duração do efeito, tropas aéreas são puxadas para o chão, o que permite que unidade terrestre e feitiços que normalmente não atingiriam o ar possam causar dano em cima delas. O detalhe interessante das vinhas é que, de certa forma, elas são uma alternativa direta do gelo. Por um Elixir a menos, você perde a capacidade de travar muitas unidades ao mesmo tempo, só que também você consegue pegar mais valor e mais vantagem, por assim dizer. Já o Barril de Goblins é uma carta muito antiga, cara. O que separa um jogador comum de Barril de Goblins de um cara que sabe jogar é a variedade do posicionamento. O lugar mais óbvio é jogar sempre direto em cima da torre. É seguro, previsível e nunca dá errado. Só que existe um problema enorme nisso. Se você fizer sempre da mesma forma, seu adversário vai simplesmente meio que te prever todas as vezes. Alternar entre barril na frente, atrás, de um lado, do outro, para atrapalhar usuários de tornado, de tronco, de qualquer feitiço, cara, é o canal, é o caminho. No final das contas, a melhor forma de utilizar o barril é simples de falar e difícil de executar. Torne a sua jogada o mais imprevisível possível. Se você utilizar sempre do mesmo jeito, nunca vai extrair valor real dessa carta. Já a Maldição Goblin é uma das magias mais criativas que colocaram no jogo. Por apenas 2 de Elixir, ela dura 6 segundos e causa 6 ondas de dano. Só que o verdadeiro poder dela não tá no dano. Toda tropa que morre dentro da área vira um Goblin aliado. O uso mais óbvio é contra enxame barato, como um exército de esqueletos, morcegos e cemitério, porque você transforma um monte de unidade fraca em um pequeno exército verde ao seu favor. Já o espelho só permite que você jogue a última carta novamente por 1 de Elixir a mais, e é só, não tem muito papo. Só que o tempo, leitura, posicionamento, potencial de punição transformam essa carta em uma arma mental. O uso clássico é em deck de bait, você joga o barril de goblins, o cara usa um tronco, aí você vai lá e gasta espelho no barril de goblins e consegue um dano na torre. Para isso não tem muito segredo. E a encomenda real é uma das cartas que parecem lentas e horríveis, até você aprender
aprender a utilizar. A magia demora 3 segundos para cair, causa dano em área e ainda deixa um recruta real como mini tanque. A habilidade mais importante não é reação, e sim previsão. O dano é muito bom pelo custo, mas você paga o preço aprendendo a aceitar o tempo exato, que pode ser difícil. Contra um corredor, por exemplo, você joga a encomenda real no momento certo em que ele cruza a ponte. O impacto cai antes do golpe, empurra ele para trás e assim você consegue fazer a defesa. E esse foi meu vídeo de hoje. Se por acaso você curtiu, deixa o like, inscreva-se no canal, um abraço e até o próximo.